amigo, minha amiga, você que tem me acompanhado no curso de cálculos e nas demais matérias, sejam bem-vindos a este novo módulo, que é o módulo 3, onde eu estarei passando para vocês o cálculo trabalhista passo a passo. Neste módulo eu estarei trabalhando com vocês todo um processo, então vocês têm aí o material didático de vocês, espero que você tenha impresso. Como eu disse já em aulas anteriores, eu gosto de trabalhar com material impresso, material físico, e peço a vocês que imprimam esse material e vocês vão ter a reconstituição de um processo, desde a capa do processo até a realização dos cálculos. Qual é o diferencial deste material? Eu estarei agora, e aparecerá na tela de vocês, eu estarei fazendo o cálculo junto com vocês. Então vocês já têm no material impresso o cálculo pronto. Agora eu no vídeo estarei trabalhando desde o resumo da condenação, extração de dados, estarei montando um cálculo trabalhista com análise da sentença, como que nós extraímos os parâmetros da sentença, da onde extraímos os valores. Então eu estarei transferindo todas essas informações para um cálculo efetivo. Beleza? Então vamos lá. O cálculo trabalhista passo a passo, como já tenho falado para vocês em outras oportunidades, é mais um passo de construção da sua formação profissional. Então, a nossa equipe de profissionais desenvolveu um instrumento pedagógico, então são vários módulos, e hoje nós estamos no módulo 3, com a intenção de formar você profissionalmente de uma forma mais sólida. Então, é uma forma de demonstrar como é construído o cálculo. Você terá a noção exata de como nós trabalhamos os cálculos efetivamente aqui com a nossa equipe. Estarei apresentando a planilha, estaremos trabalhando em cima de uma planilha eletrônica. Essa planilha, como já também comentei em vídeos anteriores, é uma planilha toda integrada, que foi idealizada e criada por nossa equipe de profissionais. Então essa planilha, eu vou lançando os dados, faço os cortes necessários do período, seleciono quais as planilhas que vão compor esse cálculo, e esta planilha ela automaticamente já vai preenchendo alguns campos. Então é uma planilha que facilita muito, obviamente depois que você aprende como manusear essa planilha, ela facilita muito a realização dos cálculos. Ela deixa bem simples, é mais rápido você trabalhar com ela, porque ela já foi planejada, ela foi construída como um facilitador. Então ela agiliza a criação dos cálculos, beleza? Vamos lá, o seu material didático aí contém o quê? Um processo completo. E neste primeiro case, nós estamos apresentando o seguinte, duas soluções para o mesmo problema. Uma solução voltada ao reclamado, então ao réu, e outra solução voltada ao reclamante. E você vai me perguntar, mas isso é possível? É perfeitamente possível. E não é porque você está fazendo cálculos de formas diferentes, com resultados diferentes, é que esses cálculos estarão errados ou estarão incorretos. Não. Dependendo da metodologia, dependendo do critério de cálculo que você utilizará para a realização desse cálculo, você pode utilizar um critério mais favorável para um lado ou para outro. No caso, mais favorável para o reclamante ou mais favorável para a empresa ou para o réu. Beleza? Então eu quero demonstrar os dois lados da moeda. Então, como seria o caso de você trabalhar um cálculo pelo réu ou trabalhar esse mesmo caso pelo reclamante? Vejam que, como nós temos comentado também, se você é contratado por uma das partes, obviamente você tem que extrair o máximo que o caso permita para essa pessoa que contratou você. Isto é uma coisa até óbvia, se você está sendo contratado, está sendo pago para realizar aquele serviço, obviamente você tem que extrair
o máximo que a condenação permita para o seu cliente. Pelo reclamado, obviamente, o menos possível, né, o valor mais baixo possível. Então, adotar todas as técnicas, teses e teorias que favoreçam o reclamado, e pelo reclamante extrair o máximo possível, ou seja, a conta tem que ser a melhor possível, a que atinja os objetivos do reclamante. Necessariamente, como eu falei, ambos os cálculos não estão errados. Quem é que vai decidir esse caso? É o juiz. Então, vamos voltar aqui já numa lógica de cálculo. Se esse caso fosse enviado para o perito do juiz, então o perito oficial, o perito oficial vai adotar um critério, um sistema de cálculo, beleza? Esse critério adotado pelo perito judicial, e aí eu estou falando para você que pretende ser um perito judicial, esse cálculo ele tem que estar afinado com o entendimento do juiz. Então, quando você começa a trabalhar em uma determinada vara do trabalho e conhece o pensamento do juiz com relação a determinadas matérias, você deverá, como perito oficial, fazer esse cálculo de forma que ele atenda o entendimento do juiz, não das partes. Por que isso? Vamos lá, na sequência dos trabalhos, por exemplo, como nesse caso, nós temos uma variação no cálculo. Pelo reclamante é um valor, pelo reclamado é outro valor. Mas o entendimento do juiz, digamos, que favorece ao réu, ao cálculo do réu. Então, favoreceu o cálculo do réu, beleza? Quando você apresentou esse cálculo já direcionando ao que o juiz entende, ao que o juiz quer que você realize naquela conta. Beleza, apresentou esse cálculo nos autos, né? O juiz abre prazo para que as partes se manifestem com relação a esse cálculo, informando se esse cálculo está correto, se não está correto, ou se precisa fazer algum ajuste no cálculo. Beleza? Beleza, então quando isso acontece, digamos, o reclamado, o réu, observou o cálculo e viu que aquele cálculo está de acordo com o entendimento dele, com os critérios adotados, ou seja, o cálculo não que favoreça ele, mas está de acordo com os critérios de entendimento do reclamado, do réu. Nesse caso, o réu muito provavelmente não vai impugnar essa conta, a menos que ela tenha um erro grave, um erro material, um erro de interpretação, mas se a interpretação já for dentro do que o réu entende como correto, ele não vai embargar a conta, beleza? Esse mesmo cálculo vai para a conferência do reclamante. O reclamante vai impugnar essa conta, dizer, olha, os critérios, não há erro do cálculo, mas o entendimento do perito para essa matéria está distorcido. O reclamante entende que o entendimento, por exemplo, por uma base de cálculo é essa, e o reclamante vai impugnar essa conta. Beleza, o reclamante impugnou a conta. Não há erro de cálculo. Essa impugnação foi feita por causa de critérios adotados. Então, o critério adotado pelo perito favorece ao réu. E o reclamante entende que aquela matéria tem que ser discutida, tem que ser calculada de forma distinta da forma como o perito calculou. E ele faz a impugnação da matéria, envia essa impugnação. O juiz, ao analisar a matéria, vejam como é interessante essa parte para você que quer se tornar um perito judicial. Ao analisar essa matéria, o juiz vai verificar que os cálculos foram realizados de acordo com o entendimento dele. E ele poderá, inclusive, pedir esclarecimentos para o perito, se a impugnação procede, se o reclamante tem razão naquilo que ele está requerendo ali na manifestação. O perito poderá, em resposta à impugnação, dizer que os critérios adotados foram tais, tais e tais. Como ele já conhece o entendimento do juiz com relação às matérias, o juiz vai observar que aquelas matérias foram calculadas conforme o que ele já entende como correto. Ou seja, ele já vai de plano rejeitar
a impugnação do reclamante. Vejam como é importante que o perito judicial esteja afinado com o entendimento do juiz. Então, esta já é uma dica importantíssima para você que quer se tornar um perito judicial. Agir em conformidade com o entendimento do juiz. O que vai acontecer nesse caso pelo menos na primeira instância, né, de acordo com o entendimento da matéria, o juiz vai negar a impugnação, vai rejeitar a impugnação do reclamante e você não precisa fazer nenhum ajuste nos cálculos, desde que estes cálculos estejam corretos, beleza? E que não haja erro grave. Então, pode ocorrer de um erro ou outro, mas isso não é considerado erro, e sim é questão de entendimento com relação à matéria. Então, essa impugnação ela não é considerada como erro. E desta forma é um facilitador para você que quer se tornar um perito judicial, ou seja, fazer com que aquele cálculo esteja já dentro do que o juiz entende como correto, beleza? Esse caso é um caso que pode ser realizado desta forma. Por quê? Porque ele tem dois tipos de vertentes aqui, podem ser tomadas, uma pelo lado do reclamante, como já falei, e outra pelo lado do réu, ou seja, trazer a matéria, trazer fundamentos técnicos que favoreçam ao cliente que contratou o assistente, o perito assistente das partes. Então vejam bem, nós estamos trabalhando aqui com cálculo pelo perito assistente do reclamante, cálculo pelo perito assistente do réu. E nós teremos uma terceira via, que seria o cálculo pelo perito judicial, que pode ser distinto de ambos os cálculos. Por quê? Porque o perito judicial ele pode pegar parte da tese do reclamante e parte da tese do reclamado. E aí nós teríamos uma terceira via, e nós poderíamos ter impugnação por parte do reclamante com relação a determinada matéria adotada pelo perito, e impugnação por parte do réu com relação a determinada matéria, e mesmo assim ambas as matérias podem não prevalecer quando o juiz for julgar os embargos propostos pelo réu e a impugnação proposta pelo reclamante. Por quê? Porque o perito estaria agindo de acordo com o entendimento do juiz. Essa matéria pode ser revertida depois? Pode. E as partes devem entrar ainda com agravo de petição junto a uma das turmas do tribunal, e lá na turma do tribunal pode ser que haja uma reforma dessa matéria. Mas em primeiro grau, se o perito judicial agir de acordo com o entendimento do juiz, por isso que é interessante que ele conheça a forma de pensar do juiz, porque nesse primeiro momento ele não terá a sua conta reformada, e isso é extremamente importante para o perito judicial, beleza? Nesse caso, nós temos aí um processo que vai desde a capa do processo. Então nós temos a capa do processo, petição inicial, contestação, os documentos necessários para a realização dos cálculos, que seriam os recibos de pagamentos, e as condenações. E nesse primeiro caso, se eu não me engano, nós temos só a decisão de primeiro grau. Então, em cima dessas informações, nós vamos fazer o cálculo efetivo. Eu vou trazer agora para a planilha eletrônica, e em cima da planilha eletrônica eu vou trazer os elementos, ou extrair desse caso os elementos necessários para a realização da conta, iniciando pelo resumo da condenação. O que eu reputo, o que eu falo para vocês que é de extrema importância, você fazer um resumo da condenação bem feito, bem montado, porque a partir desse resumo você consegue trabalhar o cálculo em sua totalidade de forma bem mais tranquila, bem mais fácil, e vocês vão notar isso a partir do momento que nós dermos o start, dermos o início nesse procedimento do módulo 3, beleza? Então o módulo 3 é uma forma de vocês visualizarem, né, a realização do trabalho, é uma forma de sedimentar o aprendizado que vocês estão tendo até agora. No módulo 2, eu já havia falado que
O mais importante do módulo 2 é o material impresso em PDF, porque aquele material ele vai trazer uma série de informações. Você vai manusear aquele material, né, um processo, desde a página inicial e ver como foram extraídos os dados, como foram feitas as manifestações, impugnação, agravo, enfim. É um trabalho mais de você estar manuseando o material didático impresso. É de extrema importância. Por quê? Porque no módulo 2 você terá a noção de processo, você vai pegar isso fisicamente. Você no módulo 1 tem o curso de cálculos trabalhistas, que são as 13 aulas, né, dando a noção individual de cada parcela, funcionamento da parcela, fundamentação, etc. No módulo 2 você vai ter o processo físico e ter contato já de como funciona o sistema de cálculos trabalhistas. Nesse módulo agora, eu estarei montando com vocês efetivamente um cálculo. E no primeiro momento nós estamos apresentando 5 cases no módulo 3. Beleza? Vou dar continuidade desse caso na próxima aula e nós encerramos por aqui esta aula. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima aula.